Rapaziada, é o seguinte, hoje o assunto não era para ser, mas é um assunto controverso por conta das especificidades de teologia, né? É tanta teologia, tanto pensamento humanista, tanto pensamento de homens no meio, é tanta opinião de homens, tanta coisa humana, tanto pensamento, tanto raciocínio, que a essência vai se perdendo. Nosso assunto de hoje pode ser que dure mais do que uma ou duas lives, de repente até 3 lives. A gente estava conversando aqui antes de entrar no ar, estava falando sobre o assunto, né? E a gente acredita que essa live não vai ser o suficiente para a gente passar por todos os tópicos aqui que a gente conversou. Então, na próxima sexta-feira vai ter continuação com certeza, né, Vlad? Sim. Continua nos acompanhando aí. Todas as sextas, com certeza, pelo menos para fechar esse assunto, você vai precisar estar nos acompanhando aí. Estou pensando aqui, né, um assunto bem interessante, né? Com várias opiniões, com várias ideias, mas o essencial é nós olharmos para a palavra e vermos o que a palavra diz sobre o assunto, né? Sobre a igreja segundo Jesus, né? Posso fazer um spoiler? Pode fazer um spoiler aí. Ó, vou dar um spoiler então para vocês do que a gente está pensando em conversar aqui, para você participar com a gente, né? Dentro desse assunto, a gente vai falar sobre a questão de abordar esse assunto do centro para o eixo, né? Então a gente tem o centro que tenta imaginar que os homens aí tentam imaginar um eixo de carro aqui, né? Então você tem no eixo aqui, você tem o volante, aquelas peças que esqueci o nome, e daí você tem as rodas nas pontas, né? Então a gente vai falar sobre esse assunto partindo do eixo para as pontas, como a gente tem feito quase todas as lives, não, todas as lives, né? A gente tem aprendido a praticar dessa forma, né? A ler a palavra dessa forma, a conversar dessa forma, sempre indo do centro, né? Do eixo para do centro para o eixo, para as pontas, né? A gente vai falar sobre o que Jesus diz que é a igreja, vai falar sobre o que a modernidade diz que a igreja é, vamos falar sobre erros na interpretação, sobre erros na fé e sobre correção. Como que a gente corrige isso? Então vamos lá, pessoal. Se o YouTube não estiver saindo som, vocês nos perdoem aí. Depois a gente pega o que a gente gravou no Instagram e publica no YouTube para ficar gravado, tá bom? O importante é que a gente vai tocar agora para não perder tempo. Bom, antes de falar sobre isso, a gente precisa ver a forma como nós entendemos e compreendemos as Escrituras. Todo erro de ensino sobre a fé, sobre a doutrina dos apóstolos, acontece porque geralmente as pessoas têm a tendência de medir as coisas do eixo da ponta para o eixo. Então, por exemplo, eu pego o que Jesus falou para entender o que Paulo disse. Não, ao contrário. O que Jesus falou. Não, é isso mesmo. Como se o eixo fosse Paulo, entendeu? Paulo falou para entender o que Jesus disse. Você falou o contrário. Não, é o contrário mesmo. Eu fico tratando a palavra de Paulo como se fosse o eixo, ou outras cartas como se fosse o eixo, e a palavra de Jesus é complementar ou acessório. Na verdade, isso é a forma de você entender errado as Escrituras. Toda palavra no Velho Testamento e no Novo Testamento converge para Cristo. Cristo é o centro de todas as coisas. O que ele disse é a verdade absoluta e suprema. Toda a interpretação do Velho e toda a inspiração do Novo estava nele. Então você só vai conseguir entender se você partir do ensino dele, que é a coisa mais simples que nós temos em toda a palavra de Deus. Jesus não ensinava para filósofos, para doutores, ele realmente falava com essas pessoas, ele interagia com elas, mas o ensino dele era para atingir todo tipo de pessoa. Ele buscava alcançar todas as pessoas com o ensino dele. Então o ensino dele era para uma criança de 5, 6 anos de idade e para doutores da lei compreenderem. Era um ensino prático.
toda a ação de Jesus era prático, não tinha nada de filosófico. Para nós, aqui no Brasil, é muito difícil entender isso pela quantidade de filosofia grega que tem na nossa forma de comunicar. Você pode ver que o brasileiro não fala o que ele pensa. Ele fala aquilo que o outro quer que ele diga, para depois chegar naquilo que ele pensa. Então isso são estratégias que não são saudáveis de comunicação, que não ajudam na verdade e que no fim geram uma série de filosofia. Não fala com obviedade, né? Não é óbvio não falar. Repete a frase. Qual frase? Ou do brasileiro. O brasileiro? Não. A frase de as pessoas quererem entender o evangelho de Paulo. É como se eu pegasse a fala de Jesus para explicar a fala de Paulo. Não é isso que acontece, é o contrário. A fala de Jesus é o eixo de tudo. A fala de Paulo e o Velho Testamento está complementando a fala de Jesus, não o contrário. É isso mesmo. Érico, mas Jesus só repetiu a lei. É verdade. Mas você precisa entender que ele não está complementando o que a lei dizia. A lei era uma sombra daquilo que ele é. Ele é o centro de todas as coisas. Deus fez ele. Então, para você entender as Escrituras conforme o Senhor, você precisa primeiro entender o que ele disse, na simplicidade do que ele disse. E todas as cartas apostólicas, todas as profecias, todo o Velho Testamento vai complementar aquilo que o Senhor Jesus disse. O barato é que quando não se compreende os ensinamentos de Jesus, parece que a obra de Paulo, de Pedro, parece que a obra dos homens ficou maior do que a obra de Jesus. Aí, mano, entra aquilo que a gente estava falando aqui antes, o reducionismo. Porque a pessoa entende as Escrituras com base em filosofia de homens e não no ensino de Jesus. Então, se baseia exatamente no que você vai falar agora. A gente queria ficar interpretando, né? Jesus falou um assunto, mas o que Jesus queria Mas dizer Paulo, com isso? né? O que Jesus quis dizer com isso? Jesus quis dizer exatamente o que ele disse. É isso mesmo. Lembro de um dia Então, primeira coisa que você precisa observar em qualquer doutrina, qual é a opinião de Jesus sobre o assunto. Um exemplo. Vamos estudar sobre divórcio e casamento. A primeira coisa que eu preciso considerar é a opinião de Jesus sobre o assunto. Você vai notar que a opinião de Jesus é muito simples. Não tem variação, não tem sombra de dúvidas do que ele diz. Depois eu preciso considerar o que as profecias, o que as cartas apostólicas, o que todas as demais fontes bíblicas dizem. Com base nisso, eu chego a uma conclusão da verdade bíblica sobre o assunto. Agora, se eu inverto essa ordem, eu dou margem para interpretações, para contextualizações que desvirtuam o eixo do ensino de Deus. Então eu preciso ter essa premissa. Primeiro, o ensino de Jesus. Segundo, o ensino dos apóstolos. Terceiro, todas as profecias bíblicas. Por último, todas as demais fontes. Isso não desconsidera os apóstolos. Pelo contrário. Porque eles eram inspirados pelo Senhor. Mas não tem como um apóstolo de Jesus subverter uma verdade de Jesus. Então, é eu que entendo errado. A Bíblia não está errada. Muitas vezes o entendimento é que está errado. Muito bom você falar isso. Eu já vi muita gente dizer assim, a Bíblia tem muita contradição. Não, não tem contradição. Nenhuma. Se eu estou achando que o apóstolo Paulo falou alguma coisa diferente de Jesus, é porque eu ainda não entendi o assunto. Eu querer interpretar segundo, para me satisfazer. Aí entra, para que possa validar aquilo que eu penso. Aí entra aquela doença inflamatória chamada versiculismo. Eu começo a tirar da Bíblia para encaixar no meu contexto, ou na minha linha de raciocínio, na minha linha de pensamento. E eu começo a tirar de Paulo, de Pedro, começo a tirar do Velho Testamento, eu começo a adequar ao estilo de vida que eu quero ter. E isso tem a ver com o final do que o Eric desenhou, que a gente estava falando. E isso tem a ver, manos, com o idealismo e não com a verdade bíblica de Jesus. Uma outra forma do idealismo se manifestar é quando ele trata do seguinte: o que eu deveria fazer era medir a minha experiência congregacional pelas Escrituras. Certo. Geralmente as pessoas pegam as Escrituras e ficam tentando adequar elas à experiência congregacional. Quer ver um exemplo claro disso? É quando a pessoa entende que igreja é o coletivo de cristãos. Porque a experiência congregacional desde a Igreja Católica Romana tem sido assim. O coletivo é o mais importante.
O momento mais importante da vida congregacional é aquele momento do encontro onde todos estão juntos. Isso não é a verdade bíblica. Mas as pessoas começam a subverter o significado das palavras para justificar a experiência congregacional. O chamado do Espírito Santo é que eu faça o contrário. É que eu use a palavra de Deus para corrigir a minha vivência congregacional, a fim de que eu me aproxime cada vez mais do eixo que é a palavra de Deus. Muitos irmãos se equivocam achando que é a igreja primitiva que é o modelo para nós hoje. Isso também não é verdade. A verdade está em que o modelo, o padrão, o exemplo, a inspiração para a igreja é Cristo Jesus. O que nós vemos descrito em Atos dos Apóstolos só foi possível porque Cristo era a inspiração, o exemplo, o centro da vida deles. Enquanto a nossa vida de igreja estiver baseada em um conjunto teológico humano, em inspiração de homens, em eu acho, eu penso, eu sinto, nós vamos colher os frutos diferentes de Atos. Porque para dar os frutos de Atos, eu preciso fazer exatamente como Jesus fez. E aí eu gosto de parafrasear um irmão lá da Bahia. Ele costuma dizer que tão importante quanto dizer o que Jesus disse e fazer o que ele fez, é não dizer o que ele não disse e não fazer o que ele não fez. Eu vou falar de novo. Tão importante quanto fazer o que Jesus fez e dizer o que ele disse é não fazer o que ele não fez e não dizer o que ele não disse. Então o Senhor quer nos ajudar nisso aí. Então, primeira coisa, nós vamos seguir esse modelinho de raciocínio aqui e vamos pensar no que Jesus diz que é a igreja. Mateus 16, você pode abrir sua Bíblia e conferir aí, para não acontecer de eu ficar falando em vão aqui. Antes de você entrar nisso, eu estou pensando bem aqui. É interessante, mano. A gente tem muitas pessoas que leem a Bíblia, têm um comportamento cristão, comportamento, tá? E vivem às margens de sobrecarga e cansaço. Talvez a não compreensão disso, desse modelo, a não compreensão de que Cristo é o centro, a não compreensão dos ensinamentos de Jesus, seja o motivo da causa dessa sobrecarga e de todo esse cansaço. Porque Jesus falou que era para se achegar a Ele todo cansado e sobrecarregado. E muitas vezes parece que a minha vida não vai, o trem não encaixa, não resolve, não anda. Eu leio a Bíblia, eu oro, eu faço tudo que a liturgia manda fazer, né? Sim. Mas o trem parece que não vai. Será que você não está lendo errado o trem? Ou não está entendendo errado? Será que você não está entendendo errado a ordem de Jesus e a expressão de Jesus na vida dos homens que inspiraram esse livro? Isso mesmo. Bom, Mateus 16 conta que Jesus pegou os discípulos e foi para a porta de uma cidade chamada Cesareia de Filipe. Você precisa entender o que é Cesareia de Filipe para você entender o contexto. Cesareia de Filipe era uma pequena cidade que replicava a vida, a arquitetura, o estilo de viver romano. Então, por exemplo, quando Roma ocupava militarmente uma região, o segundo passo dela era enviar para aquela região um grupo de pessoas que pudesse culturalizar, demonstrar para as pessoas como era bom ser romano. Eram pessoas da alta sociedade, militares, comerciantes bem-sucedidos, alguns políticos iam também, e eles ganhavam terra, títulos, e eles cresciam socialmente falando, e eles, naquele lugar eles tinham uma proeminência, porque o objetivo deles era demonstrar para a população daquela região como era bom ser romano. Isso se chamava de eclésia. Nos dias de hoje se chama padrão de sucesso. Exatamente. É o processo de culturalização que tantas nações fizeram ao longo das colonizações aí. Algumas mais agressivamente, outras menos, mas todas tentaram fazer, demonstrando como era bom ser parecido com eles. Isso era ser eclésia. A palavra eclésia, que foi citada pela primeira vez por Cristo Jesus nesse texto de Mateus 16, é uma palavra composta, que quer dizer, tem duas palavras, chamar e fora. Com o uso congregacional romano, essa palavra começou a ser interpretada como assembleia. Aliás, também, romano não, com o uso grego,
essa palavra começou a ser usada como assembleia, porque também se chamava de eclésia quando um grupo de pessoas eram separados para estudar um determinado assunto ou filosofia. Aí eles paravam lá no aerópago e começavam a discutir, aquilo ali se chamava também de eclésia. Mas na essência a palavra eclésia quer dizer chamar e fora. Dá a ideia de alguém que foi separado, de alguém que foi convocado para um propósito específico. No caso romano, eles eram chamados para fora, eles eram chamados para compor esse grupo de pessoas que tinham a missão de culturalizar, de anunciar as grandezas do Império Romano. Como é que era bom, como é que era rico, como é que era próspero ser romano. Então Jesus para na porta dessa cidade, chamada Cesareia de Filipe, e pergunta para os discípulos. Você vai notar no texto bíblico que é uma conversa coletiva. Jesus vira para os discípulos e pergunta assim: quem as pessoas dizem que eu sou? Aí eles, você é João Batista, você é Jeremias, é Isaías, você é Elias. Ou um dos profetas. Um dos profetas. Aí Jesus pergunta para eles assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E gente, a palavra eu sou, no hebraico, ela tem a mesma conjugação. Eu sou, tu és, não tem essa variação. Você precisa do contexto para entender ela. Então, quem dizem vocês que eu sou? Nesse momento, a conversa sai do âmbito coletivo. A conversa sai do âmbito coletivo e vai para o âmbito individual. Pedro dá um passo à frente e diz assim: Senhor, tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Senhor, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. A palavra Cristo quer dizer ungido, capacitado. E eu te pergunto, para que o Senhor Jesus foi capacitado? Ele foi capacitado por Deus, ele foi ungido por Deus, para ser aquele que libertaria o mundo do pecado, do diabo. Libertaria as pessoas do mundo, do pecado e do diabo. Ele foi capacitado, ungido por Deus, para se oferecer como oferta em resgate dos outros. A vida de Jesus, amados, ela é marcada pela incapacidade de fazer algo em prol de si mesmo. Em todo momento, o Senhor Jesus nega-se a si mesmo. O negar a si mesmo não foi só no momento da cruz. O negar a si mesmo levou ele até a cruz, mas o negar a si mesmo é um estilo de vida de Cristo Jesus. Era impossível para alguém com a unção e com o propósito dele não oferecer-se a si mesmo em resgate dos outros. Fazer qualquer coisa em prol de si mesmo, para o seu bem-estar, para se autoproteger, representava errar o alvo de Deus. Pedro, nessa hora, reconhece isso. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus responde para ele assim. Jesus não está falando com os 12 nessa hora, está falando com Pedro que disse isso, tá, amados? Jesus disse para ele assim: bem-aventurado és, feliz será o fim, Simão, filho de Jonas, Simão Bar Jonas, Simão filho de Jonas. Sabe por que ele cita o nome do pai de Simão ainda? Para você e eu sabermos que ele estava falando com um indivíduo e não com um coletivo. Bem-aventurado és, Simão Bar Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou. Vocês notam, amados, que Jesus sempre repreendia as pessoas que tentavam glorificar ele como filho de Deus. E ele tinha uma alegria, um prazer de se apresentar como filho do homem. Como alguém de carne e osso, vazio da forma de Deus e humilhado diante dos homens. O Senhor Jesus se apresentava assim. E ele repreendia aqueles que tentavam glorificar ele. Sabe por quê? Jesus não aceitava nenhuma glorificação de homens. E é isso que fez ele ser glorificado por Deus. Então Jesus fala assim,
não foi nem eu que te disse isso. Não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o Pai que está nos céus. Ele diz, tu és rocha. Tu és, eu sou. Entendeu? Rocha. E sobre essa rocha, Cristo. De onde você tirou essa conclusão, Eric? Porque é dele que ele estava falando, e não de Pedro. Ele não estava instituindo aí o primeiro Papa. Ele estava dizendo que sobre a rocha, Cristo, ser ungido, capacitado para oferecer sua vida em resgate dos outros, ele edificaria a sua eclésia. Lembra de onde eles estavam? Eles estavam na frente de uma eclésia, da eclésia de Roma, do povo que estava investido de autoridade, tinha um sobrenome romano, tinha títulos romanos, tinha riqueza romana para demonstrar o poder de Roma. E ele diz naquele lugar para os discípulos que toda vez que eu e você nos manifestássemos como Cristo, ou seja, tivéssemos a unção do Espírito Santo para oferecer a nossa vida em resgate dos outros, então nós seríamos Cristo. Nós seríamos sua igreja. E contra essa igreja que repousa sobre a rocha Cristo, as portas do inferno não prevaleceriam. Igreja não é algo que você faça. É uma mudança de natureza. E se você foi batizado, se você frequenta as reuniões, mas você ainda trabalha em autossuprimento, em autoproteção, em autopreservação, é sinal de que a sua nova natureza não foi ativada ainda. Você está errando o alvo de Deus e se afastando da verdade. Todas as vezes que nós fazemos algo em prol de nós mesmos, nós estamos trabalhando contra a verdade do Senhor. Nós estamos trabalhando em prol do anticristo. Sabe o que é o anticristo? É aquele que se nega a oferecer-se como oferta. O anticristo não é quem briga contra Jesus, não é o roqueiro que faz assim, que bota a cruz de cabeça para baixo. O anticristo não começa assim. O anticristo começa com aquele cristão que frequenta as igrejas todo domingo, que dá o seu dízimo, que toma ceia uma vez por mês, mas que no dia a dia ele é incapaz de negar a si mesmo. Ele é incapaz de oferecer-se como oferta para que os outros sejam salvos. Esse é o anticristo. O espírito do anticristo que hoje domina essa geração é esse. Mas Jesus diz para Pedro que todo aquele que funcionasse e operasse sobre a rocha Cristo, sendo ungido pelo Espírito Santo para se oferecer como oferta, esse seria a eclésia dele. Esse iria demonstrar para o mundo o poder do reino de Deus. Esse iria demonstrar para o mundo a vida do reino de Deus, a riqueza do reino de Deus. E contra esses, a porta do inferno não ia prevalecer. A palavra, ela por si só, ela já define toda a posição. Mas essa questão, mano, da autopreservação, do alto, vamos ser práticos. Como o Beto estava falando, para ser entendível, o que, por exemplo, como que eu me autopromovo nisso? Aí eu estava pensando num troço, aí você vem e fala, por exemplo, que eu tô com a barba mal feita, vamos pegar uma coisa boba, e eu falo, não, cara, minha barba tá bem feita, tá tudo ajustado, tá tudo no jeito. Eu estou tentando autoproteger a imagem da minha barba. É disso que você está falando? Não. Alguém pode pensar assim, Eric, então ir para a igreja é errado, frequentar os cultos é errado, ir no discipulado é errado. Não se trata do que é certo e o que é errado. Você pode ir para o templo como Cristo ou como anticristo. Você pode ir lá no encontro do seu grupo lá, da igreja onde você se reúne, como Cristo ou como anticristo. É muito simples. Quando você vai para um encontro onde a igreja do Senhor está reunida
e ali vai haver manifestação do Cristo vivo. E quando você vai para esse encontro, para se oferecer como oferta pelos seus irmãos, então você está sendo igreja de Jesus. Mas se você vai para o mesmo encontro e fica lá sentado como um parasita, se nutrindo da música, da pregação, do movimento, como se fosse um novo tipo de entretenimento, nesse momento você está incorporado no anticristo. Aquele momento, então, em que, não, eu vou para a igreja hoje para buscar a minha bênção. Esse é o espírito do anticristo. Estou indo buscar meu auto-suprimento. Nós deveríamos ir para esse momento, eu vou lá para ser a bênção. Para ser a bênção para o outro. Eu vou lá porque dentro de mim tem uma palavra de salvação que vai salvar o Danilo. Quando eu dou a minha oferta, o meu dízimo, na expectativa de receber com medida recalcada, sacudida e transbordante, como a palavra promete, mas se eu faço com essa expectativa, eu estou investido do espírito do anticristo. Mas calma lá, mas a manifestação... Mas se eu vou oferecer, porque é meu senso, é minha nova natureza, oferecer tudo que eu tenho e sou para resgatar os meus irmãos, então eu encontrei a rocha, Cristo, eu estou sobre ela e eu te digo uma coisa, as portas do inferno não vão prevalecer. Mas essa manifestação, ela não vem por meio apenas do sacerdote, do líder? Ele está brincando, viu, gente? A palavra de Jesus falou assim, né, que mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, se eu vou para um encontro da igreja com um coração disposto a dar daquilo que eu pratiquei no meu relacionamento com Jesus, com o Cristo durante a semana, eu estou cumprindo o propósito de ser igreja. Estou sobre a rocha. Estou sobre a rocha. Antes do Beto falar, e olha uma coisa interessante. Eu acho que não tem um ser humano na face dessa terra que não foi num culto, numa missa ou em qualquer celebração, que não teve o pensamento assim, caraca, essa palavra hoje era pro Gladstone. Ele não está aqui. Teve ou não teve? E aqui, e olha, isso não é feio, não. Isso não é pecado, ter esse sentimento. Mas quantas vezes você saiu desse ambiente, foi até a casa do Gladstone e falou, Gladstone, o Senhor falou isso hoje lá. E eu creio que essa palavra é para você também. Isso é ser oferta, não? Eu ir até o meu irmão com essa palavra, com um ânimo, com um desejo de corrigi-lo, de animá-lo, de amá-lo com aquela palavra que eu recebi também. E compartilhar da vida que me atingiu. Pronto. Olha, manos. Essa palavra atingiu você. Cara, tô pensando no Gladstone. Ela me atingiu, ela precisa atingir. E o Gladstone não vem à toa na minha cabeça. A minha mente não é a mente de Cristo? Não pode ter um pensamento condenatório, né? Não. Vou lá porque esse Gladstone... Não, vou moer ele agora. Vamos moer ele. Não pode ser um pensamento condenatório, tem que ser um pensamento de salvação, de edificação. Né? Você não pode olhar para o seu irmão, Jesus deixou isso bem claro, né? Você olha o cisco no olho do outro e tem uma trave no seu. Então não pode ser nesse espírito. Olha só, posso falar? Por favor. Não pode ser nesse espírito de, eu vou lá tirar o cisco do olho dele. E aí eu estou aproveitando essa fala agora do Espírito para te falar sobre o espírito do anticristo. Tá? Não é um demônio. Né? O espírito do anticristo não é um demônio. É uma vontade, é uma intenção. Quando a gente fala de espírito, quando você fala de espírito de anticristo, você pode me corrigir, Eric, e Danilo e Gladys, se eu estiver errado, mas eu vejo que assim, sabe quando você vai numa reunião da empresa, aí tem lá um coaching bem legal que eles trouxeram assim, e dá uma animada na galera, né? Aí fala assim, a galera trabalha animada aquele dia, fala, cara, tava todo mundo no mesmo espírito, hoje o negócio aconteceu, foi muito bom, a gente produziu. É esse espírito aí. Esse espírito que é o do anticristo. É essa vontade, essa intenção, né? De ser... Olha só, a gente não tá... Por que eu estou falando isso? Porque a gente não quer que você que está ouvindo entenda que a gente está falando que você está endemoniado, que você está com o espírito... que você está com o capeta no couro. Não é isso. Tá? O espírito do anticristo, para a gente entender o anticristo, até a gente estava conversando aqui antes de começar a live, o que é o Cristo? O Cristo é aquele ungido de Deus para dar a vida em favor dos outros. Esse é o Cristo. Jesus que veio e morreu no nosso lugar. Se sacrificou, deu a vida.
Quer dizer, na verdade ele foi caminhando conosco até perder a vida, né, Eric? Então, assim, o que acontece, o que é realmente essa intenção, essa vontade, né, que é anticristo? É anti você ser o Cristo, entendeu? Tá entendendo? É quando a sua vontade é se preservar, dizer, não, não, pelo Danilo, não vou fazer isso, ou não vou fazer aquilo. Hoje eu estou cansado, hoje eu estou desanimado, hoje eu que preciso receber. Esse é o espírito. Essa intenção errada, né? E uma coisa, manos, é esta palavra me encher. É uma coisa eu estar disposto a, de fato, ser essa oferta para a vida do meu irmão. Outra coisa é a minha opinião. Que muitas vezes a nossa mente carnal tenta nos sabotar com as nossas opiniões acerca da vida dos meus irmãos. E aí sim eu vou com aquele espírito que o Beto falou. Aquele espírito condenador, aquele que vai arrebatar. A gente precisa ter esse critério. E esse critério, ele só é ativado à medida que nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. Se eu não fui cheio do Espírito Santo de Deus, de fato, é opinião. Então, segundo Jesus, eclésia dele, igreja dele, é aquele que opera sobre a rocha, Cristo. Quando eu busco do Espírito Santo a unção, para que eu possa resgatar os outros, para que eu possa oferecer minha vida como oferta em resgate de outros, nesse momento, nessa operação, eu sou igreja de Jesus. Então, volto a dizer, nós não estamos dizendo aqui o que é certo e o que é errado, mas esse é o sentido do que Jesus ensinou, que é ser sua igreja. Tá bom? Vamos continuar. O que a modernidade diz que é a igreja? A modernidade ensina, nas entrelinhas, que igreja é o local de reunião. A gente acorda às 8 horas da manhã no domingo e diz assim, pessoal, vamos levantar para arrumar para ir para a igreja. Né? Toma banho, escova os dentes. Toma banho, arruma, bota a roupa de domingo, vamos para a igreja. Tipo Simpsons. Então, o local de reunião é chamado de igreja. As instituições religiosas são chamadas de igreja. As instituições religiosas, que inclusive são muitas delas, se não a maioria, se não todas, são dogmáticas. Além da doutrina de Cristo, tem ensino de homens no meio. O que o Senhor deseja? O Senhor deseja que a gente entenda o que Ele diz que é a igreja. Ele diz que igreja é a minha vida sobre a rocha Cristo. Eu sendo ungido pelo Espírito para oferecer minha vida em resgate dos outros. Ele não diz que eu tenho que ir, ele não diz que eu tenho que pertencer, ele me fala de ser, da minha essência ser eclésia, igreja de Jesus Cristo. Não é membro, né? E, me corrige, e quando a gente usa o versículo que fala sobre não deixarmos de congregar? Hebreus 10. A palavra congregar, ele está falando sobre agregar em comunhão. Tem muito mais a ver com o Salmo 133, quando ele diz que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam unidos, tenham uma vida em comum. Congregar, amados, é ter uma vida em comum. Não é você frequentar reuniões, sessões solenes. Não estou falando contra você ir nas sessões solenes. Só estou botando o nome certo nas coisas. Só tem que cuidar para não acontecer. Se eu abandono um estilo de vida onde eu estou congregado com meus irmãos, onde nós temos uma vida em comum, eu estou abandonando a própria fé. Sabe por quê? Não existe. Sabe qual é a maior mentira dos papos dos desigrejados aí? É que não existe vida cristã se eu não me ofereço pelos meus irmãos. Estar sobre a rocha Cristo é ter vida cristã. Não existe vida cristã sem estar sobre a rocha Cristo. E a rocha Cristo implica na unção do Espírito Santo sobre mim para oferecer minha vida pelos outros. Não é fazer caridade. Jesus diz assim, vocês vão ser reconhecidos como meus discípulos se vocês tiverem amor uns pelos outros.
Então não existe sozinho vivendo vida cristã. A única chance de eu viver vida cristã é estando sobre a rocha Cristo. Inclusive, a única forma de eu amar o meu irmão É estando próximo dele, é ter uma vida em comum com ele, Porque é senão- congregando com ele. porque senão é sentimentalismo. Você está ligado ao corpo. É porque senão é romantismo, mano. É romantismo, é filosofia religiosa. A outra coisa errada que a modernidade chama de igreja, até com um tom de coisa mais nova, é o ajuntamento de cristãos. Não, o ajuntamento de cristãos que é a igreja. Onde os irmãos estão reunidos é a igreja. Manos, a Bíblia não diz isso. Aí se você for no Oliver Tree lá, buscar os Strongs, que está na moda agora, e buscar, as pessoas descobriram um dicionáriozinho que elas podem ir lá e pesquisar no hebraico e sai por aí dizendo que no hebraico diz, no hebraico falou. A palavra eclésia é uma palavra composta, formada por duas palavras, que em português vai se traduzir em chamar e fora. Ela foi traduzida como assembleia para justificar alguns ajuntamentos que tinha. Mas a essência da raiz das palavras fala sobre ser chamado para fora. Isso não quer dizer que agora a eclésia de Jesus é a gente se reunindo. O Senhor diz que quando 2 ou 3 estiverem reunidos em nome dele, ele estaria presente. Isso é fato. Mas não é só nesse momento que somos, que operamos como igreja. Porque o chamado ao Evangelho é de ter uma vida em comum, que é o nome mais conhecido no meio religioso, ter comunhão. Ter comunhão não é você parar para comer alguma coisa. Não é você botar a hóstia na sua boca. Ter comunhão com Cristo é ter comunhão com meu irmão. Eu tenho comunhão com Deus quando eu tenho comunhão com os meus irmãos, quando nós temos tudo em comum. Inclusive até a dispensa. Inclusive as dispensas. O dinheiro que tem na carteira. E se tiver escorpião dentro? Aí vai morder o dedo de todo mundo. Mas é que, na verdade, é ter tudo. Tudo. Eu estava Então, pensando tudo- em Atos, cara, e quando vocês estavam falando aqui, eu estava pensando em Atos. Por que tem essa confusão, cara? Olha só, qual que é a possibilidade que a gente tem hoje de todo mundo pegar tudo que tem e vender e a gente ter tudo em comum e não faltar nada para ninguém? Cara, eu penso assim, ó, quando isso estava acontecendo, não tinha como isso ser reunião solene. Não tinha como ser de vez em quando, na quarta à noite às 8. Aí a gente tem culto. Mano, pensa Eles estavam todo dia junto, cara, eles comiam junto. Diz assim, comiam pão com alegria, e singeleza e coração, e eles faziam isso de casa em casa. Estavam todos os dias. Todos A os palavra ainda dias. frisa em Atos. Todos Todos os os dias eles estavam A reunidos. primeira grande conversão que teve foram 3.000. Depois fala de uma outra conversão de 5.000. Aonde Jerusalém tinha um salão para alugar, para fazer um culto com 8.000 pessoas, mano? Mano, não existia tecnologia para isso. E o pátio? O que era o pátio do templo? Você já parou pra pensar, velho? Era o lugar Que- onde as pessoas mas o que iam era o pátio do vender, templo? comerciar, era o shopping da época. Ah, mas assim, o que era o pátio do templo? Como é que esses caras conseguiam ter comunhão, cara, num lugar desse? Eles estavam num lugar mó esquisito, pra falar bem a verdade, porque onde que era o lugar que tinha mesmo assim, o que realmente acontecia era do Santo dos Santos pra frente, até no Santíssimo ali era só... Desculpa, Era assim, só o povão. bagunça, era aquela, devia ser um converseiro, mas lá eles estavam todos os dias reunidos, e eles se reuniam em torno da palavra, eles oravam Agora, de juntos, casa em casa. eles viviam junto, eles estavam de casa em casa, eles estavam comendo pão comum, não faltava nada para ninguém. Agora, de casa em casa, eles perseveravam nas orações, no partir do pão, nas doutrinas dos apóstolos, nas orações, E ganhava a simpatia do povo. Né? ganhava a simpatia do povo. E Deus acrescentava dia após dia os que haviam de ser Cada salvos. um havia temor. E o Cada alma barato que a gente está falando de alguns efeitos que isso acontecia. É frutos, né? Mas olha só, repara que o centro era Jesus. Aqui, Centro lembra é daquele isso. versículo onde os apóstolos mandam os irmãos começar a vender as coisas para trazer para os pés deles? Não, vocês não lembram não, não existe esse Não versículo. existe. Esse versículo não. Ninguém mandava. Eles faziam, Né? e aí, inclusive, Diz que alguém tendo várias propriedades vendia à medida que e trazia, entregando aos pés dos apóstolos, e eles distribuíam conforme havia necessidade, de forma que não haviam necessidades entre os irmãos. É verdade. Não foi uma regra instituída pelos apóstolos.
foi fruto de uma vida que entendeu assim: eu fui ungido pelo Espírito Santo para oferecer minha vida em resgate do mundo. Mano, tudo que nós lemos em Atos dos Apóstolos é fruto de vidas que estão sobre uma rocha. Eu fui ungido pelo Espírito para oferecer a mim mesmo para resgatar os outros. Aí você se oferece pelo Danilo, Danilo se oferece por mim, eu me ofereço pelo Glácio, o Glácio pela esposa, a esposa Isso. pelo... Aí no meio do caminho apareceu um cara que viu Achou bonitinho. o irmão fazer, achou bonito, falou assim: puxa, vou dar uma levantada na minha moral. Vou fazer uma parada para me virar líder de grupo caseiro. Não, status. Vou virar líder de célula agora. Aí ele foi vender um terreno que ele tinha, falou para a mulher assim: ó, essa aqui fica com a gente, mas vamos dizer que nós vendemos por esse valor aqui. Ananias e Safira. E ele chega até os apóstolos, entrega isso, e Pedro diz para ele assim: quem foi que te persuadiu a mentir contra o Espírito Santo? E o homem caiu morto diante de toda a igreja. Manos, o espírito do anticristo não pode viver no meio de uma congregação de Cristos. O espírito do anticristo não subsiste em meio a uma congregação de Cristos. O Glácio trouxe aquela palavra, e é bacana a gente encaixar essa palavra. Não deixemos de congregar. Qual o contexto dessa palavra? Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem faz a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros. Considere uns aos outros. Contrário de se considerar é não considerar. Desconsiderar. Simples. Uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então é relacionamento profundo, onde Jesus é o centro. E você vê aí que esse papo desigrejado não é de hoje, tem 2000 anos já. Viu? Alguns não queriam congregar. Queria ser cristão sozinho em casa. Sozinho em casa, é isso. Esse é o anticristo, amados. É que eu já tenho 5 filhos, né? Então eu já estou congregando. Mais minha esposa, tá? A igreja de 7 pessoas, pô. Ô, mano, na moral, as pessoas... Eu já me escondi atrás disso uma vez. A gente precisa considerar que a palavra, do começo ao fim, fala de relacionamento. Não tem como o ferro com o ferro se afiar se não tiver um relacionamento. Tem que ter dois ferros. Se não tiver uma vida congregacional, uma vida de irmãos, não tem como se relacionar se não tiver isso aqui, cara. Fica muito fácil. Se eu ainda falo, é fácil você amar os que vos amam. É muito fácil eu ter um relacionamento com... Só eu e o Glácio. A gente fica aí 1 ano relacionando só nós dois. Agora A gente vai... o Beto. Agora pega o Beto. É outra coisa. O Eric, então. É isso mesmo. A vida em comunhão vai moldando a nossa fé. E essa vida em comunidade, nesse sentido, mano, vai nos aproximando do Deus vivo. Porque aí sim, de fato, na rocha, estando na rocha Cristo, eu tenho a oportunidade de experimentar esse amor que Jesus fala. Jesus não fala de amor ardente, de paixão. Jesus não fala de sentimento de carinho. Ele fala de uma decisão, pô. E amor é justamente a capacidade que Deus me dá de eu oferecer a minha vida, de eu perder a minha vida pelo outro. Só conhecimento. Como é que você sabe disso? Quando Deus amou o mundo de tal maneira que Ele perdeu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida eterna. Amar é quando eu perco, não é quando eu me sinto bem. E nós chamamos de amor o sentimento bom que a pessoa produz na gente. Eu vejo uma pessoa, aí eu tenho prazer de ver ela porque eu gosto dela, eu chamo isso de amor. O nome disso não é amor, o nome disso é conveniência. Não está errado. Acontece. Às vezes nós andamos em amizade, um faz bem para o outro, quando você vê aquela pessoa, tu, caraca, eu gosto desse cara. Não tem nada de errado em gostar de alguém, mas isso é conveniência. Amor é quando ele me fere. Amor é quando ele me causa um problema.
e eu não fecho as portas da minha vida e do meu coração para Ele. Isso é amor. O chamado de Deus é que nós nos estimulamos nesse estilo de vida que se chama congregar, o chamado de Deus é que nesse congregar nós nos estimulemos a perder a vida uns pelos outros e a praticar boas obras. O espírito do anticristo. Eu me lembrei de uma palavra agora. Mas, Senhor, em teu nome profetizei, curei. Teu nome eu arrastei uma galera. E o Senhor falar que se aparta de mim você que praticou a iniquidade. Pensa, irmãos. Pensa. Não vos conheço. Tem uma parábola que Jesus conta que o cara fala assim, mas Senhor, eu estava sentado ao teu lado na mesa, mas eu não vos conheço. Erros na interpretação. O que a ideia errada do que é a igreja pode trazer? Bom, o primeiro que eu elenquei aqui, deve ter muitos, eu não pretendo esgotar o assunto, mas o primeiro que eu elenquei aqui é que Jesus começa a ser tratado como líder da religião cristã. E sabe qual é o problema? Jesus não é cristão. Vou falar de novo. O problema de você entender a igreja da forma errada, você começa a tratar Jesus como se fosse o líder da religião cristã. E o grande problema é que Jesus não é cristão. Ele não é o líder da nossa religião. Ele é o Cristo vivo. E por causa disso, sendo a gente corpo e família de Deus, nós somos Cristos vivos nessa geração. Se entendemos o que é estar sobre a rocha. Ele não é líder, ele é o Senhor, né? Ele é o Senhor. Da nossa vida, não do nosso grupo. O líder eu posso, esse líder eu não quero seguir mais, mas quando eu entendo que ele é o Senhor, Dono. eu entendo que ele é o meu dono, que a minha vida não é mais minha. A subversão do princípio, o reducionismo entra em transformando ele no líder do nosso grupo e não no Senhor da minha vida. Porque enquanto líder do nosso grupo, eu sou uma peça dali de dentro, não tem ingerência, relação nenhuma. Mas se ele é Senhor da minha vida, como Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, os judeus vão questionar Jesus sobre quando viria o reino de Deus. E Jesus responde assim, o reino de Deus não vem de uma forma que se possa ver. Nem está lá. Não está lá, nem aqui, nem acolá. Mas o reino de Deus está dentro de vós. Anderson Borba perguntou, congregar com o irmão, qual a intensidade e até que ponto? O exemplo bíblico que nós temos como fruto de uma vida de Cristo, mano, é todos os dias. A palavra de Deus diz que todos os dias perseveravam unânimes no partir do pão, na doutrina dos apóstolos, nas orações, de casa em casa, todos os dias. Ah, Eric, isso é impossível nos dias de hoje, só se eu tentar me preservar. E eu não falaria para vocês algo que eu não pratique na minha vida. Todos os dias com os santos. Mas aí, você não cuida da sua mulher e dos seus filhos? Cuido. Enquanto cuido junto com a igreja do Senhor, eles estão cuidando junto comigo. E cara, quando a gente convive com uma pessoa uma vez por semana, se eu convivesse com o Eric uma vez por semana, eu conheceria o Eric de um jeito. Se eu convivesse com ele 2 vezes por semana, eu conheceria de outro. Se eu convivesse 3, de outra forma. Agora, se eu convivesse todos os dias, eu conheci muito, né, com ele. É isso mesmo. O propósito é esse, mano. Relacionamentos profundos demanda tempo, energia, para que haja vida. Exatamente. O problema disso que a gente chama de evangelho hoje é que não há vida. Não há comunidade. Há um coletivo. Comunidade e coletivo são grandezas totalmente diferentes, tá? Eu sei que isso pode estar bugando a sua mente, mas o coletivo é uma instituição humana que se alimenta das pessoas. A comunidade não. A comunidade é o fruto da vida de pessoas que estão sobre a rocha Cristo. É impossível eu estar sobre a rocha Cristo e não viver em comunidade.
Nós 4 só andamos em comunidade porque estamos sobre a rocha Cristo. Isso não quer dizer que o coletivo é mais importante que um dos indivíduos. Jesus não criou, não institucionalizou a igreja como um coletivo que se alimenta dos indivíduos. Como é que você sabe que isso está acontecendo? Na hora que um indivíduo se opõe a uma ideia ou oferece alguma ameaça ao coletivo, ele é trucidado. O que Jesus nos ensinou é estar sobre a rocha, Cristo, sendo ungido pelo Espírito para oferecer a minha vida como oferta. E aí eu estou apto para viver em comunidade. Outro erro de interpretação, com base nesse equívoco de ver a igreja como um local de reunião ou como um ajuntamento coletivo de cristãos, é que o ajuntamento público se torna o momento mais alto da realização da fé. A missa, o culto, é a coisa mais importante na vida do cristão. Isso não é verdade. Sabe por quê? Porque no contexto do que nós vimos como fruto da vida de Cristo em Jerusalém no primeiro século, de casa em casa, todos os dias ele praticavam isso. Mas é muito difícil. Deixa eu falar um negócio com você. A distância entre o que a palavra de Deus diz e o que você pratica hoje é a autopreservação que você mantém na sua vida. E autopreservação alimenta, fomenta o espírito do anticristo. E essa autopreservação que tu falou, exatamente essa última frase, mano, ela está ligada a algumas coisas bem simples. Agenda, muito compromisso, muita vontade, muito desejo, que nos leva a tempo. Desejo por coisas naturais, coisas deste mundo principalmente. Às vezes a pessoa se desdobra trabalhando muito para dar para os filhos e para casa o que eles não pediram. E isso impede ele de ter esse nível de relacionamento. Não, mas como que eu vou me relacionar com o irmão todo dia? Querido, isso só vai acontecer se você abrir mão de tudo que você tem. Se tentar, né? Se você não abrir mão de tudo que você tem, você não vai conseguir. Curioso, né? Jesus falou que aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser discípulo dele. Eu posso, não é curioso isso? Posso dar um exemplo prático que aconteceu com a gente? Ajuda aí. Porque a ideia, o pessoal pode pensar assim, não, mas naquela época era diferente, o mundo mudou. Houve um período na minha vida, quando de fato eu comecei a ouvir do Evangelho através da vida do Eric e da Lília. Queridos, eu passei 15 dias morando dentro da casa do Eric. Mas você não trabalhava? Sim. Eu saía de manhã para trabalhar, trabalhava, voltava. Foram 15 dias de intensidade. Por quê? Porque eu precisava conhecer a vida do Eric e da Lília e eles precisavam conhecer a minha vida e a vida da Sheila. E só num culto uma vez por semana, não rola. Isso não rola. No encontro de discipulado uma vez por semana, mano, isso não acontece. Então é uma decisão prática. Eu decido me mudar para a casa da pessoa que está cuidando de mim. Cara, eu vou para sua casa, vou passar uma semana. É uma decisão prática. É inconveniente? Dá trabalho? Dá. Vai dar despesa? Incomoda. Vai dar despesa? Vai dar despesa. Vai. Mas isso é o Evangelho. O Evangelho não começa no encontro público. O Evangelho começa de casa em casa, como a Bíblia diz que ele começa. E não vai de encontro com a minha vontade, vai de encontro com a vontade de Jesus. Tá. Pronto. Fechou. É muito simples essa situação. Mano, olha só. Como que eu vou buscar água para saciar minha sede? Incontrolável. Como que eu vou buscar isso numa fonte seca, num relacionamento anímico fraco? Ou, por exemplo, como que eu vou buscar isso em um copo semanal? Se eu tenho a oportunidade de saciar essa sede todos os dias, tendo comunhão, mas como assim? Rapaz, não é possível que eu não vivo na comunidade onde eu não tenha pessoas que conheçam o Senhor, que andam perto de mim, que eu não possa relacionar com eles. Das 5 da manhã até as 8, quando eu entro no trabalho, dá tempo ou não dá tempo? Mas só não dá tempo se eu não quiser. No horário do almoço, dá tempo ou não dá tempo? Quando eu saio do trabalho das 18 até as 22 horas, geralmente é a hora que se dorme, dá tempo ou não dá tempo? Mas jogar futebol é mais interessante, não é? E o meu merecido descanso? Considera comigo uma coisa.
É a maioria ou a minoria o que eu vou falar agora? Cristãos que têm uma rotina diária de leitura bíblica, oração e adoração. Isso é a maioria ou é a minoria nos nossos dias? É a minoria. Vocês têm dúvida disso? Nenhuma. Você tem dúvida disso aí? Nenhuma. Que não é a maioria, e sim a minoria de cristãos que têm rotina de oração, leitura bíblica e adoração a Jesus, rotina diária, jejum. Sabe por quê, mano? Que é a minoria? Porque nós aprendemos na nossa geração de que o momento máximo da fé é o encontro solene, é o ajuntamento solene. Só que, segundo Jesus, o momento máximo da fé é a relação que eu e você mantemos com Deus entre nós. Por isso que a igreja todos os dias estavam reunidos de casa em casa. Percebe, queridos? Quem dera o ajuntamento público fosse um momento alto. Quem dera fosse. É. Quem dera... Mas é impossível, né, mano? Mas quem dera que nós estivéssemos todos os dias de casa em casa e de repente isso explodisse numa reunião pública. Você imagina quanta gente ia se converter? Imagina, considerando a igreja, o grupo que nós nos reunimos em Cascavel, 300 irmãos se encontrando todos os dias. 300 irmãos, nem todos conseguem falar, nem todos conseguem se expor, nem todos, não dá, porque é muita gente. Agora, quando estamos 4, 5, 6, 10 pessoas reunidos, todos conseguem falar, todos expõem o coração, todos recebem oração. Todos são corrigidos, todos são animados. E na hora que acontece o encontro público, existe uma chama acesa no coração de É todos. só um reflexo do que acontece nesse pequeno ambiente. E o Senhor fala em Filipenses 2, mano, os entranhados afetos, isso não tem como ter com 300 pessoas, é impossível, cara. Não dá. E olha só, não estou falando que não dá dentro do grupo dos 300 nesse ajuntamento solene, mas essa revelação, essa vida mútua do Evangelho de Jesus na íntegra, ela acontece com muito mais força nesse entranhado, nesse nível de relacionamento. Porque ali, de fato, há uma intimidade que não tem como ter no meio dessa congregação maior, no meio desse ajuntamento maior. Se não tiver esse relacionamento aqui, digamos micro, que é o que gera vida e edificação, naquele relacionamento macro é quase que impossível. Jesus ensinava para 12. Outro erro na interpretação, se eu considero que a igreja é o coletivo de cristãos, a instituição ou o local que eu me reúno, a manifestação coletiva é a maior expectativa. Eu desenvolvo em relação ao grupo um senso de pertencimento. Quantas pessoas vocês já ouviram falar assim, eu comecei a frequentar a igreja, mas eles não me receberam bem, eles não foram atenciosos comigo, eles não reconheceram o meu ministério. Sabe o que é isso, mano? Isso é senso de pertencimento. E o pior é você ver alguns homens que são homens de Deus, mulheres que são mulheres de Deus, tentando reconhecer as pessoas para não perder ninguém, tentando valorizar as pessoas, tentando ser simpático. É uma forçação de barra. E isso vem porque a manifestação coletiva é a expectativa centrada no coração. A expectativa de um cristão deveria ser um momento em que eu ia perder de fato meu dinheiro, minha vida, minha saúde para salvar os outros. Mas no Evangelho moderno, a maior expectativa dos cristãos modernos é de se a coletividade que ele chama de igreja vai aceitar ele, vai receber. E por causa desses problemas, nasce toda sorte de críticas. A igreja precisa ser restaurada. A igreja está dividida. A igreja está afastada da verdade. Tem até uns títulos de livro, é a igreja desviada. Amados, deixa eu falar um negócio para você. Efésios 5, 25, diz que Jesus fez a igreja perfeita, sem mancha, sem mácula, sem ruga, para apresentar ela a si mesmo assim. Quem é você? Quem sou eu? Para dizer que a igreja é assim, um assado? Deixa eu te dar uma palavra da parte do Senhor aqui, põe-se no seu lugar. A igreja não é sua noiva, é noiva dele. O que foi feito com a igreja foi ele que fez. A Bíblia diz em Efésios 5, 25 que ele lavou ela com lavagem de água pela palavra. Ele fez. Não se meta num assunto que não te compete. Você está chamando de igreja o que Jesus não disse que é igreja.
E aí você fica tendo impressões erradas. Corrija a sua visão segundo a visão de Jesus. A esperança vai voltar para o coração. Nesse que você estava falando no começo, eu estava lembrando de duas expressões que eu já ouvi. Uma é assim, eu achei uma igreja que eu me sinto muito bem, se enquadra com o que eu penso. Essa foi uma. Esse é o espírito do anticristo. E procurarão líderes que preguem de acordo com suas concupiscências, comichão dos ouvidos. A segunda é, eu achei uma igreja que me aceita exatamente do jeito que eu sou. E isso eu estou falando para vocês, sem arrependimento, sem frutos desse arrependimento e sem uma vida de santidade. Então o chamado ao Evangelho de Cristo Jesus é eu estar sobre uma rocha, onde eu sou ungido pelo Espírito Santo, para eu ser oferecido como a vítima do holocausto. Entendeu isso? Vou falar de novo. Eu sou ungido pelo Espírito Santo para ser a oferenda, o carneiro que vai ser esquartejado e colocado em cima do altar. O Evangelho se trata de nós, enquanto pequenos cristos, sendo oferecido como oferta. Essa visão moderna do Evangelho faz com que as pessoas julguem que a coletividade tem uma obrigação em relação a elas. É um jogo de direitos, é um jogo de iniquidade. Autossuprimento, autoproteção. Eu preciso estar no lugar que me conforte. Então, olha só, existe um atrito, uma outra coisa que a gente precisa considerar nesse erro de interpretação. Vendo a igreja como coletivo de cristãos ou como local de reunião, como a instituição que eu faço parte. Existe diferença entre ir para a igreja, entre fazer parte da igreja? Sim, existe uma diferença. Mas o que Jesus fala é sobre ser igreja. Ser igreja dele, amados, é ser como ele é. É estar na mesma posição, é ser semelhante a ele. Está lá em Romanos 8, 28 e 29. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabe qual é a característica de irmãos? Eles são parecidos. A menos quando há uma degeneração do conceito de família, os irmãos são parecidos. Considere isso que eu estou te falando. O Senhor almeja que nós possamos ser o que Ele é. Ser eclésia dele se trata de ser como Ele é. Ser eclésia de Roma se tratava de replicar a vida romana. Mas o Senhor não quer só que você replique a vida dele. O Senhor te chama a fazer parte da mesma natureza, da mesma história. Ser como Ele é. Ungido pelo Espírito para oferecer minha vida em resgate. Aí vem os modelos ideais. Sabe por que tem tantas denominações religiosas e cristãs hoje? Por causa de modelos ideais. Um irmão de Porto Alegre, ele disse uma vez que não existe no hebraico a palavra ideal. Existe ou não existe. E a gente nota essa diferença mesmo, né? As linguagens orientais são mais pragmáticas, mais práticas. A nossa linguagem foi muito influenciada pela filosofia grega. Tem muita coisa ideal. Não é assim, mas eu gostaria. Que bom se fosse. O nome disso é concupiscência. É desejo de se autossuprir. O mundo gira em torno de mim, as pessoas giram em torno de mim. E aí é comichão nos ouvidos. Né? Modelos ideais. Eu vou buscar um líder que fale o que eu estou a fim de ouvir. Ou eu estabeleço que não, agora eu vou falar só aquilo que eu quero ouvir e eu acabo fundando uma própria... O meu grupinho. Do meu jeito. Do meu jeito. Vai funcionar do jeito que eu quero. Eu acho que pegou. Eu acho que a gente pode... Por fim, para fechar esse bloco de hoje, porque aqui pegou. Um outro erro na interpretação desse conceito de igreja no coletivo de cristãos, de instituição, é quando você olha para a coletivização do reino de Deus. Érico, mas igreja e reino de Deus não é a mesma coisa? Não, queridos. Não é. Jesus disse que não é. Os judeus perguntaram para Jesus assim: Senhor, mestre, quando virá o reino de Deus? Ele diz assim: o reino
de Deus não vem de uma forma que se possa ver. Então, o que nós chamamos de igreja nunca foi o reino de Deus. E Jesus complementa: ninguém pode dizer ele está aqui ou está acolá, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus é Deus governando e você obedecendo. Isso acontece num lugar que ninguém vê, dentro de você. E é nesse lugar que você vai ser julgado. O reino de Deus faz o homem ficar sozinho com Deus, cara a cara. É isso que transforma o homem. É isso que transforma uma mulher. Não é o ideal, o conjunto de ideais de uma coletividade que transforma alguém. Sabe o que o conjunto de ideais fez comigo? Eu me adequei para ser aceito, mas dentro de mim eu ainda era a mesma coisa de antes. Mas no dia que eu vi Deus assentado num alto e sublime trono, a vida foi transformada. Encontrar o reino de Deus é quando Deus alcança você. E com gente perto ou sem gente perto, você é a mesma pessoa. Porque Deus, que vê todas as coisas, está do seu lado, criatura. Está dentro de você. Ele está dentro, o reino de Deus está dentro de vós. Um outro erro dessa ideia da coletivismo da igreja, da institucionalização da igreja, do lugar geográfico como igreja, é que você começa a achar que o reino de Deus é um grupo. Eu costumo dizer assim, antigamente a gente pensava que Deus era cristão, aí nós descobrimos que Deus não era cristão. Aí achamos que Deus era protestante. Aí depois nós descobrimos que Deus não era protestante, achamos que Deus era evangélico. Aí agora nós achamos que Deus é do evangelho do reino. Para, mano, Deus não é discípulo. Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é Deus. Ele é o Criador. Eu vi um irmão hoje falar que nenhuma das matérias que existe compõe Deus. Ele é o próprio Criador. É outra dimensão, amado. E nós estamos falando sobre o reino de Deus, sobre você, com experiência religiosa ou não. Não interessa qual seja a sua experiência religiosa. Se você é católico, Deus salva os católicos. Se você é espírita, Deus salva os espíritas. Ah, mas eu sou do candomblé. Deus salva também do candomblé. Ah, Eric, mas não, comigo tá bom, eu sou evangélico. Não fique assustado, Deus também salva os evangélicos. E se você é discípulo do reino de Deus, Deus salva até você. E o Senhor ainda fala, aquele que pensa está de pé. Cuide para que não caia. O reino de Deus está dentro de vós, queridos. Então é muito simples. Olhe para si agora e veja se você tem as zonas na sua vida onde você não obedece a Deus. Porque se você não obedece a Deus, você não está vivendo o reino de Deus. Ainda que você frequente todas as reuniões. O Senhor quer nos corrigir. Nós vamos deixar a segunda parte para o próximo encontro, sexta-feira que vem. Então convide os seus amigos aí para assistir conosco, para estar junto, para ouvir. Se você não está podendo assistir ao vivo, assista isso depois, vai ficar gravado. Mas faça essa mensagem chegar a muitas pessoas, a fim de que o reino de Deus seja divulgado. Não como um grupo, como uma religião ou como uma coletivização, mas que as pessoas sejam conduzidas a estar sobre a rocha, Cristo. Só isso é ser igreja de Jesus. Amém. Deus abençoe sua noite. Obrigado. O Senhor fale ao seu coração e comunique ao seu espírito tudo que Ele quiser comunicar essa noite. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Quem vai falar do livro? Você falou no início. Falamos no início do livro, da Rede dos Nossos. Vou falar então. Compre o livro.